Então, bom dia a todos, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, né? Já que esse vídeo vai ser disponibilizado gravado no YouTube, não sei que hora que você vai poder assistir. Enfim, hoje a gente vai estar falando sobre contribuições, né? No caso, uma espécie de tributo. A gente falou, ou na última aula a gente falou sobre imposto, no caso sobre ICMS, tá? Que é o imposto, é uma espécie do gênero tributo, e hoje a gente vai falar sobre as contribuições que nós temos aqui voltado à atividade empresarial, que dá ênfase na atividade empresarial, que é PIS, COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Professor, o que é o PIS, o que é a COFINS e o que é a contribuição social sobre o lucro líquido? Pois bem, o PIS, o COFINS e a contribuição social faz parte das contribuições sociais. A ênfase das contribuições, uma das características que distingue as contribuições dos impostos é que as contribuições, elas têm uma finalidade. Enquanto que os impostos sofrem ali com o princípio, ou tem a aplicação do princípio da não vinculação ou da não afetação, que quer dizer que os impostos, por natureza, não podem ser vinculados a nenhuma ação estatal, com exceção ali da saúde, da educação, da assistência social, entre outras exceções previstas na própria Constituição Federal. Então, aqui a regra é assim: os impostos são tributos de arrecadação, cujo não existe uma vinculação à sua arrecadação, tá? Aquele velho jargão que as pessoas dizem: eu pago tanto IPVA para ter estradas furadas, para ter estradas esburacadas. Pois bem, o IPVA não tem essa vinculação. O Estado não arrecada IPVA para vincular a construção de estradas. Não é esta a finalidade dela, tá? O IPVA é arrecadado para o Estado ter recurso financeiro para, de acordo com o seu planejamento orçamentário, fazer a alocação de recursos para as demandas estatais. Tá? Essa seria ali a figura. Então, nós temos na Constituição Federal um princípio chamado princípio da não vinculação, ou também chamado de princípio de não afetação, onde os impostos não são vinculados a nenhuma ação estatal, com exceção. Tá? Nós temos exceções previstas na própria Constituição Federal, a exceção ali da saúde, educação e etc. Tá? Diferente disso, esse princípio da não afetação e da não vinculação não afeta as contribuições. Por quê, professor? Porque não tem lógica, já que as contribuições foram criadas para serem vinculadas. São as contribuições têm a sua natureza vinculada, elas têm a sua arrecadação vinculada. O PIS, a COFINS e a contribuição social estão vinculadas aos fatores da Seguridade Social, tá? É ali previsto no artigo 195 da Constituição Federal, onde a gente fala sobre a Seguridade Social. Então, o PIS tem uma finalidade. O PIS ele é arrecadado para uma finalidade. O PIS, por exemplo, ele é arrecadado para financiar o pagamento do abono, no caso do PIS, que os trabalhadores recebem, tá? E aí tem a regrinha lá dos 5 anos vinculada à carteira de trabalho, carteira assinada, tá? Mas trabalhando o ano inteiro e que receba até 2 salários mínimos. A pessoa recebe um PIS, que é uma forma de distribuição de ganhos da empresa para esse colaborador, uma forma de gratificação para ele. O PIS também, assim como a COFINS, servem para financiar a questão do seguro-desemprego, tá? Então, é a fonte de financiamento do seguro-desemprego. E a contribuição social tem finalidades voltadas ao financiamento da Seguridade Social, assistência social, saúde e a previdência social. Então, as contribuições estão voltadas ao financiamento, ao custeio da Seguridade Social no Brasil. Por isso que, no caso, a regra também da bitributação não se aplica aqui nesse contexto. Por quê, professor? Em regra ali, considerando uma regra simples, a base de cálculo do imposto de renda é também a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Se eu fosse falar que existe uma bitributação, eu teria ali que o imposto e a contribuição teria a mesma base de cálculo e não poderia. Só que aí não se aplica essa regra.
Porque o imposto de renda, pessoa jurídica, é um imposto, tem características próprias. A contribuição social sobre o lucro líquido é uma contribuição. E daí, essa contribuição especial, ela é voltada a um financiamento específico. Então, tem características. E neste caso, não se aplica, tá? Não se aplica a regra da bitributação. A mesma coisa, antigamente, tínhamos o PIS, COFINS e ICMS. O PIS, COFINS e ICMS tinham a mesma base de cálculo, algo que hoje mudou, mas tinham a mesma base de cálculo. E aí se falava, né? Então é bitributação, mas não se aplica esse conceito de bitributação quando se trata de imposto e de contribuições, tá? Aqui não se aplica. Se aplica quando fosse dois impostos, de entes tributantes diferentes também, ou mesmo ente tributante. Aí, se eu tivesse a mesma base de cálculo, aí eu ia falar, ó, é bitributação, porque está tributando duas vezes a mesma base de cálculo, tá? Então, não há que se falar nesse caso aqui, tá? Professor, e qual é a complexidade do PIS e do COFINS? A complexidade do PIS e COFINS é que o PIS e o COFINS também têm benefícios tributários, ou tem regras tributárias, assim como o ICMS. Assim como o ICMS tem ICMS monofásico, ICMS substituição tributária, ICMS não incidência de ICMS, ICMS isento, ICMS diferido. Nós também temos essas regrinhas aplicadas a PIS e COFINS. Nós também temos PIS e COFINS normais, PIS e COFINS cumulativos, PIS e COFINS não cumulativos, PIS e COFINS monofásico, PIS e COFINS base zero, PIS e COFINS substituição tributária. Então, essa é a grande complexidade. Saber quando que eu vou aplicar o PIS e COFINS cumulativo, quando eu vou aplicar o PIS e COFINS recuperável, no caso não cumulativo, quando é que existe PIS e COFINS monofásico, quando que existe PIS e COFINS substituição tributária, quando é que existe diferimento de PIS e COFINS, suspensão de PIS e COFINS. Tá? O grande X em questão. Essa é a grande complexidade. E nós temos uma legislação aí gigantesca voltada a PIS e COFINS. Hoje a gente vai estudar a base teórica, né, para aplicação na prática, do PIS e do COFINS no âmbito cumulativo e não cumulativo. Tá? A gente depois vai falar sobre os benefícios tanto de ICMS, PIS e COFINS e de algumas legislações. É muita coisa, eu sei. Eu não vou cobrar tudo isso, porque tipo, é sem lógica. Né? A gente vai aprendendo com o tempo na prática. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é, professor, o senhor disse que era um curso prático e não um curso teórico. Velho, sinto muito. Mas o profissional contábil, hoje, ele é um miserável, desgraçado, que a pessoa que escolhe contabilidade depois vai para a parte fiscal é uma pessoa louca, no mínimo louca, né? Mas é porque tem muita complexidade. E o pior, nós não somos os responsáveis pela questão de estudo da lei. Nós somos responsáveis pela aplicação prática. É a parte mais complexa, é isso. É porque além da gente entender o que a legislação nos traz, a gente aplica isto na prática, a gente acompanha isso. A gente é um facilitador na apuração dos tributos. E nós estamos de frente com a empresa que paga esse tributo e a empresa, na verdade, nós estamos ali no meio, ficamos no meio em uma disputa entre o Estado que arrecada e a empresa que paga. E nós estamos ali operacionalizando a arrecadação para o Estado e buscando a melhoria, a melhor forma possível para o contribuinte, para a empresa ou pessoa física, certo? E a gente fica no meio de uma guerra fiscal, a gente fica no meio de uma batalha fiscal entre o sujeito ativo e entre o sujeito passivo. Então, é a profissão que nós vivemos, é essa profissão que vocês escolheram, né? Nós escolhemos, né? E é isso. E é por isso que não tem como dizer aqui que não tem prática se eu não trouxer a legislação e como é que calcula. A questão da FD, fazer FD contribuição, é baixar notas fiscais, ou melhor, configurar o sistema de notas fiscais de acordo com a legislação e de acordo com os benefícios tributários, emitir as notas, acompanhar a emissão adequada das notas, fazer a verificação das notas, importar para o sistema,
importar para a FD, apurar os tributos, enviar a informação e acompanhar a transmissão. É isso. Nosso papel é esse. É um ciclo operacional que nós fazemos, que é isso. Nós precisamos entender da legislação, porque a gente vai ter que orientar qual é o correto. A empresa, por exemplo, empresa trabalhando com gado, está vendendo gado. Pessoa jurídica vendendo gado. Existe uma legislação que fala sobre a suspensão do recolhimento do PIS e do COFINS. Então, no caso do gado, para quem trabalha com revenda de gado, seja para abate, seja para cria e recria, o gado tem o código 09 do CST do PIS e COFINS por suspensão, porque nós temos uma lei que suspende o recolhimento do PIS e COFINS para venda de gado. Isso mesmo. O ICMS do gado depende da finalidade. Se o gado está sendo vendido para o abate e é para um frigorífico que tem registro no Ministério do Abastecimento e tem selo sanitário, esse frigorífico, essa venda, o ICMS é diferido, código 051 no CST. Então, a empresa, a fazenda, com CNPJ ou pessoa física, que está vendendo este gado para o frigorífico, vai emitir a nota com o CST 51 para ICMS, diferido, e vai emitir o PIS e COFINS com o CST 09, suspensão de recolhimento de PIS e de COFINS. Já, por sua vez, o frigorífico, quando vai vender o gado, ele vende o gado com alíquota reduzida, com base no anexo 4, com base no anexo 4.4 do regulamento do ICMS, que é venda de carne bovina. Tá? E aí ele vende com alíquota reduzida, mas tem a base de cálculo de existe a margem de valor agregado, então existe 25% na margem de valor agregado aplicado sobre a alíquota reduzida para recolher tanto o ICMS normal como o ICMS substituição tributária. Vejam a complexidade só para a venda do gado. Por exemplo, na venda do gado, quando o produtor está vendendo gado para cria e recria, se for pessoa jurídica dentro do estado do Maranhão, eu tenho também um diferimento. Quando eu estou vendendo gado para fora do estado, não há diferimento, há um recolhimento normal com substituição tributária, onde você recolhe a alíquota reduzida de 3%, com a margem de valor aplicada de 25%, mais o recolhimento da substituição tributária para outra base ou para outro estado. Tá vendo como nós temos várias nuances no meio do caminho? E como é que eu sei disso? É porque eu sei a prática? Não, é porque eu estudei a legislação, eu conheço o ICMS, no caso do estado do Maranhão, estudei as regras de ICMS do estado do Maranhão. Então, não dá para dizer para vocês aqui que vocês vão aprender a prática se vocês não estudarem isso aqui, velho. Sinto muito se meus amores não pegarem a legislação, essas apostilas que eu estou mandando para vocês, irem ler, tanto que vocês pegarem a apostila para analisar, vocês vão perceber que a apostila todinha é feita com legislação. A nosso slide é estruturado com base em legislação, porque é ela que dá base para poder fazer os cálculos, ela que dá base para poder usar o CST, o NCM, etc. Beleza? É isso. Então, vamos falar sobre PIS e COFINS. Inicialmente, o que a gente tem que entender sobre PIS e COFINS? O PIS e o COFINS estão dentro da reforma tributária. Então, o que a gente vai aprender agora vai ter a aplicabilidade, usabilidade para a gente até ali 2027, 2028. Depois disso, a gente vai passar a usar o CBS. Tá? Então, vocês vão aprender a mexer com PIS e COFINS, mas já sabendo que vão ter que aprender depois a mexer com quem? Com o CBS. Sim, meus amores vão ter que aprender a mexer com o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? O que facilita para a gente sobre PIS e COFINS? As regras do PIS e COFINS são semelhantes. Tanto a questão, por exemplo, quando eu tenho um PIS e um COFINS que é não cumulativo, os dois são não cumulativos. PIS e COFINS cumulativo, os dois são cumulativos. PIS e COFINS monofásico, os dois são monofásicos. PIS e COFINS
Substituição tributária, os dois são substituição tributária. Então, não há que se falar PIS com a regra A e COFINS com a regra B. Não. Os dois têm a mesma regrinha. Então, quando eu tenho um PIS que ele é cumulativo, o COFINS é cumulativo. Tá bom? Então, é essa parte fácil para a gente. Que se eu tenho um PIS monofásico, o COFINS também é monofásico. Então, as regras deles são iguais para os dois. Tá bom? Então, vamos para a Constituição Federal, artigo 195, nós temos que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, veja bem, a Seguridade Social, formada pela Previdência, Assistência Social e Saúde, o nosso país, é financiado por toda a sociedade, incluindo os agentes, os órgãos públicos, incluindo a União, os estados e os municípios. Tá? O principal fiador ou responsável, tá, financeiro, orçamentário da Seguridade Social é a União. Tá? Só que a União, por meio da Constituição Federal aqui, buscou fazer o quê? O que a Constituição Federal nos deu para o poder público? Deu poder para eles arrecadarem da maior forma possível, arrecadar recursos para financiar a Seguridade Social. E aí nós temos o quê? Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. E aí nós vamos para a regra aqui. Daqui nós temos duas obrigações acessórias que dão base para a arrecadação de previdência, tá? Para quem tem folha de pagamento, para quem tem vínculo empregatício, nós temos a empresa paga a chamada CPP, cota previdenciária patronal, na alíquota de 20% sobre o valor da folha de pagamento, tá? Os colaboradores recolhem a sua previdência, a cota previdenciária do empregado, CPE, que é da sua folha em pagamento com base em uma alíquota progressista e que leva em consideração os dependentes e outras regras, tá? A Previdência Social, hoje nós temos para o empregador o recolhimento do CPP de 20% sobre a folha e os colaboradores recolhem 7,5%, 9%, 12% e 14%, de acordo com a sua faixa de salário, de acordo com os seus ganhos, tá? Seus rendimentos, melhor dizendo. Rendimentos não, de acordo com o seu salário, né? De acordo com o seu salário. E aí, de acordo com o seu salário, na faixa que ele tiver, ele vai recolher 7,5%, 9%, 12% ou 14%, considerando também uma tabela progressista e com base em um valor de desconto também, né? Existe uma parcela dedutível, tá? Um cálculo ali para trazer maior isonomia no recolhimento de cada um, tá? E é isso. Nós temos a Previdência Social e a Previdência Social é financiada pela empresa, pela cota parte da empresa, chamado CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, de 20%, mais os acréscimos referentes a GILRAT, que é o grau de risco, mais os códigos de terceiros, dependendo se ele contribui ali por Senar, por Senac, por Senai e etc. Tá? Então, além dos 20%, tem outros agregados, como também 1% por Senar, mais 2% para salário de educação, mais o Fundo de Desenvolvimento contra a Fome, etc. Então, tem outros, além do GILRAT, que é de 1%, 2% e 3%, de acordo com o grau do risco. Então, a empresa recolhe 20% de CPP, mais outros acréscimos, que são os recolhimentos para terceiros e o GILRAT, que pode gerar um aumento no recolhimento da Previdência, tá? Então, a alíquota pode ficar ali entre 22,5%, 23%,
24% de acordo com o GILRAT e o Código de Terceiros. Além disso, é recolhido previdência descontado do salário dos colaboradores, né? A alíquota de 7,5%, 9%, 12%, 14%, de acordo com a faixa de salário no qual ele está. Tá bom? Então, essas são as regras para financiamento aqui no caso da Seguridade Social. Então, essas regras são aplicadas. Essa regra, ela é aplicada com algumas exceções. Então, existem algumas atividades no Brasil que, por causa de legislação específica, como eu falei para vocês ontem, que a tributação brasileira, a tributação é uma decisão política, de acordo com algumas legislações, existem algumas atividades em que nós temos a chamada desoneração da folha de pagamento, aonde, ao invés de eu recolher os 20% sobre a folha de pagamento, deixando ela mais cara, eu recolho uma alíquota menor sobre o valor do faturamento. Por exemplo, o Brasil tem uma legislação que busca beneficiar empresas que trabalham com desenvolvimento tecnológico. E essas empresas que trabalham com desenvolvimento de softwares, com questões tecnológicas, têm a desoneração da folha. E qual é a lógica para isso? É a seguinte: as empresas que trabalham com tecnologia certamente têm uma folha de pagamento mais cara. Por quê? Porque contratar pessoas programadores é caro, um programador bom é caro. Então, se eu tenho uma folha de pagamento cara, ela fica ainda mais cara se eu aplicar um CPP de 20%. Então, o legislador derivado, pensando, né, nosso Congresso Nacional, pensando em incentivar estas empresas, porque o Brasil é fraco em questões de tecnologia, pensando em estimular estas empresas, o Brasil fez o quê? Nós vamos desonerar a folha de pagamento de empresas que trabalham com tecnologia, para que elas possam contratar e pagar melhores salários para o pessoal da área de tecnologia, possam ter colaboradores mais engajados e mais profissionais e melhores, para que o Brasil evolua na questão tecnológica, tá? Então, existe essas regrinhas, essas leis que tratam de desoneração da folha para determinadas áreas, onde o governo quer estimular, tá? Porque 20% de CPP, meu amor, faz uma folha de pagamento ficar muito mais cara, né? Então, tipo, se tu pegar um salário de 1.500 e aplica uma alíquota de mais 20%, o salário do colaborador, o custo do colaborador vai para quanto? Se eu considerar 22% de CPP mais 8% de FGTS, vai 30% a mais. Então, se eu tenho uma folha de pagamento de R$1.000, minha folha passa a ser 1.300. Né? Se eu tenho uma folha de pagamento de R$2.000, ela passa a ser 2.600. Se eu tenho uma folha de pagamento de R$10.000, ela passa a ser 13.000. Se eu tenho uma folha de 20.000, 26.000. Então, 26 não, 26.000. Então, aumenta consideravelmente a questão do meu custo com a folha de pagamento. Tá? Se eu tenho 3 funcionários e eu pago 10.000 para cada um deles que são programadores, a minha folha com esse CPP de 30% vai para quê? Ao invés de 30.000, eu vou gastar 39.000. O meu custo vai ser 39.000. Certo? Então, na tentativa de desonerar, tem essa regrinha. Tá. O Simples Nacional. O Simples Nacional, o anexo 1, prestem atenção aqui que essa regra é importantíssima. Muito escritório de contabilidade erra, muita gente erra. O anexo 1, o anexo 2, o anexo 3 e o anexo 5 do Simples Nacional trabalham com esta regra da desoneração da folha. O CPP é recolhido dentro do PGDAS, com alíquota reduzida. Então, empresas do Simples Nacional que estão no anexo 1, 2, 3 e 5 aplicam a regra da desoneração por natureza do próprio regime tributário. Então, o CPP não é recolhido sobre a folha de pagamento dos colaboradores, é recolhido sobre o faturamento dentro do PGDAS. Agora, para as pessoas jurídicas que estão no Simples e estão submetidos ao anexo 4 do Simples, essa regra não se aplica. Tá? Então, escritórios de advocacia, construtoras, empresas de construção civil, tá? Engenharia, estão no anexo 4 do Simples Nacional.
esse pessoal que tem folha de pagamento, eles recolhem, mesmo estando dentro do Simples Nacional, eles recolhem o CPP sobre a folha de pagamento. Pasmem vocês. Pois é. E da malha fiscal, amores. A Receita Federal bota a empresa em malha e cobra a diferença. Eu tenho exemplos que aconteceram este ano e ano passado, de escritórios, enfim, que vieram com notificação sem entender o que estavam sendo notificados. Aí eu fui olhar, né, e descobri, olha, quem estava tributando, quem estava calculando o tributo da sua empresa, estava calculando sobre o anexo 3. Só que sua empresa está no anexo 5, desculpa, 4. O anexo 4 simples inicia com a alíquota de 4,5, então a alíquota é menor. Só que essa alíquota é menor porque o CPP não está lá dentro. E o CPP é 20% sobre a folha para este anexo. Então, para quem está no Simples Nacional, no anexo 4, vai recolher contribuição previdenciária patronal, os 20% do CPP, sobre folha, normalmente igual às outras empresas. Professor, e o Código de Terceiros? Não. A lei do Simples Nacional isenta as empresas de recolhimento de Código de Terceiros. Então, quem está no anexo 4 recolhe 20% do CPP. Não vai recolher o Código de Terceiros, porque o Simples Nacional isenta, né? Isenta ali uma regrinha que não sei se era bem essa palavra que se diz, isenta as empresas de recolher os códigos de terceiros. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa agora? Eu sei que eu falo muito, é muita coisa, né? Falo demais. Só me respondam no chat. Sim, professor, tenho uma dúvida. Não, professor, não tenho uma dúvida. Digo aí, não. Ótimo. Certo. E aí, outra base para a questão do financiamento da Seguridade Social é a receita. Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, porque eu sou meio doidinho mesmo. Você fala, professor, está falando rápido demais. Síndrome de pensamento acelerado. Enfim. Então, outra questão é a fonte de financiamento, é a receita ou o faturamento. Né? A receita e o faturamento está lá previsto na linha B do artigo 195, e nessa linha B eu tenho que são fontes de financiamento da Seguridade Social, a receita ou o faturamento. Quem é que incide sobre a receita e o faturamento? Contribuição social, desculpa, PIS e COFINS. E quem que incide sobre o lucro? A contribuição social sobre o lucro líquido. Então, receita ou o faturamento? PIS e COFINS. Lucro, contribuição sobre o lucro líquido. Tá? Aí, eu vou mais na frente explicar essa diferença entre receita e faturamento. Tá? Tem diferença. Também incide sobre importação de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a equiparar. Então, se você está exportando, trazendo de fora para dentro, você também vai pagar contribuição para ali a Seguridade Social, o chamado PIS e COFINS importação. Tá? Então, você também vai pagar caso você esteja importando, igual o ICMS. E nós temos aqui um resumo. Tá? Quem importador de bens e serviços do exterior vai vai financiar a Seguridade Social com PIS na loteria, tá? Recebe ali um benefício, ganhou um prêmio, né? Ganhou na Mega Sena, ganhou na Loto Fácil, ganhou na Guina. Essa pessoa, sobre esse valor que a pessoa recolhe, sobre esses prêmios que são pagos, a Caixa Econômica Federal faz uma destinação de um percentual para a Seguridade Social, tá? Também temos, pessoal, os jogos, né? Por exemplo, os grandes futebol, esses eventos de futebol, eles também recolhem. Eles recolhem 5% sobre a receita decorrente de
propaganda e do evento esportivo. Então, se a bilheteria lá deu 5 milhões, eles vão recolher 5% dessa bilheteria para os cofres da Previdência Social. Sim, então, sobre a propaganda também, eles pagam 5% para financiamento da Seguridade Social. Então, os jogos desportivos, né, eventos desportivos, recolhem a alíquota de 5% sobre a propaganda, né, sobre ali os... Como é que diz? Nem propaganda, sobre os... É só propaganda, né, quem está financiando ali, e sobre o valor do evento, no caso, se houver cobrança ali por participação do evento. Então, sobre isso é recolhido 5%, que é destinado para quem? Para a Seguridade Social, tá? E aí eu quero só voltar aqui um pouquinho, que aqui sobre a questão, não, é sobre a folha. Aqui da folha eu achei, tem um ponto interessante que ele fala, olha, a Seguridade Social vai ser financiada. Aqui diz que nós temos duas obrigações, né? Para quem tem, para o empregador, eu tenho o E-Social, e aqui no E-Social eu recolho CPP, a cota parte dos empregados e o recolhimento de terceiros, certo? Eu tenho ali 20% de CPP, mais as alíquotas do GILRAT e o código de terceiros, tá? Mas eu também tenho o recolhimento dos colaboradores, a faixa de 7,5, 9, 12, 14. Mas também existem os casos que não há vínculo empregatício. Tá? Por exemplo, o Banco do Brasil precisou de um pedreiro. O pedreiro foi lá fazer uma reforma no Banco do Brasil. Um pintor foi pintar lá no Banco do Brasil. Essas pessoas não têm vínculo empregatício, eles têm relação de trabalho, mas como avulso. Não é isso? E aí, nesse caso, eu tenho uma obrigação que não é o social, eu tenho uma obrigação que é a FDRINF. Essa FDRINF vai recolher previdência, o banco vai recolher previdência em nome destes avulsos, desses autônomos, trabalhador autônomo avulso, tá? E vai recolher quanto, professor? Vai recolher a alíquota ou de 11% ou de 20%. O que distingue aqui é que vai ser recolhido em nome do prestador de serviço, descontado o pagamento dele, tá? E aí o prestador de serviço, amores, no caso da elaboração da FDRINF, o administrativo do banco ou a contabilidade entra em contato com o prestador de serviço e pergunta qual alíquota ele quer, se ele quer a alíquota de 11 ou se ele quer a alíquota de 20. A alíquota de 11 é uma redução com a perda do direito de aposentadoria por tempo de contribuição. A alíquota de 20, a pessoa recolhe uma alíquota maior, mas pode se aposentar por tempo de contribuição. A contribuição dele conta para tempo de contribuição. Tá? E quem é o subrogador que recolhe é a empresa, numa relação de pessoa jurídica e pessoa física. Aí, neste caso, eu tenho que fazer a obrigação da FDRINF recolher os 11 ou 20% em nome daquele colaborador, em nome daquele prestador de serviço. Tá? Então, aqui tem essa extensão. Não é só sobre a folha de pagamento. Então, é a folha de pagamentos, demais rendimentos pagos ou tributados a qualquer título de pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, existe esse recolhimento também, que é a cota previdenciária do prestador de serviço, no caso do trabalhador autônomo, em seu nome e descontado do seu pagamento. Tá? Pronto? De boa? Vamos respirar? Vai dar certo. Vamos falar sobre PIS e COFINS. PIS e COFINS não cumulatividade. Tá? O que é a não cumulatividade? A não cumulatividade é a mesma coisa que a palavra recuperabilidade. Tá? O PIS e COFINS, quando estiverem nessa sistemática de recuperabilidade, é a mesma regra que acontece com o ICMS. Quando eu compro, eu gero crédito. Quando eu vendo, eu gero débito. Daí, quando eu vou fazer a apuração, eu pego e confronto.
crédito com débito. E vejo, se eu tiver mais crédito, eu tenho PIS e COFINS a recuperar. Se eu tiver mais débitos, eu tenho ICMS, desculpa, eu tenho PIS e COFINS a recolher. A regra é muito parecida com a do ICMS, tá? Quando eu falar de não cumulatividade, tá? Qual é o grande X em questão aqui? Qual é o grande ponto em questão aqui? São as alíquotas do PIS e do COFINS nessa sistemática. Essas são as alíquotas. Estão vendo? São alíquotas maiores. Chega em média a ser 115% maior do que as alíquotas do não cumulativo. A diferença é que eu consigo apurar crédito da entrada. E não é só sobre créditos, e os créditos que eu consigo gerar não são somente créditos sobre compra. Eu também consigo apurar créditos sobre energia elétrica, do que eu pago, que a empresa paga, no caso, tá? Entre outros benefícios, outros créditos que eu consigo encontrar no meio da apuração. Tá? Não são somente créditos de compra. E aí, essa é a grande sistemática. No nosso caso aqui, por exemplo, na compra 1, deixa eu fazer aqui o cálculo agora. Vocês vão ter que me ajudar aí, porque meu celular está gravando, então eu estou sem capacidade de calcular. 100% vezes 1,65 dá quanto, gente? Dá R$ 165, né? Me confirmem aí. Me ajudem. Eu errei. É isso mesmo. A alíquota é maior. É 7,6. É isso. Eu errei. É aqui. É isso. É isso mesmo, Yara. Obrigado. Eu confundi aqui a bola. É isso. As alíquotas são maiores na versão cumulatividade. Desculpa, não cumulatividade. Isso. Pronto. Então, nós temos aqui, na versão não cumulativo, eu tenho um PIS e um COFINS maior. Chegam a ser 115, salvo juízo, 115% maiores na não cumulatividade do que na cumulatividade. Só que, nessa regra da não cumulatividade, eu tenho a recuperabilidade desses tributos, tanto em operações de compra como em outras operações, como, por exemplo, eu posso recuperar também da energia que a empresa paga, tá? O PIS e o COFINS. Eu depois vou explicar outros exemplos de que eu posso usar o crédito, tá? Então, esses são as alíquotas. E aí aqui, eu considerando as minhas compras, a compra número 1, por exemplo, de 100 mil, a compra de 100 mil, no nosso exemplo, eu teria na entrada um crédito de R$ 165 e de COFINS um crédito de 760. Agora vamos calcular na saída, certo? Considerando ali a saída. Eu teria ali de crédito, bota em 150 vezes 1,65%. Dá quanto, Matheus? Calcula aí, porque eu estou sem calculador aqui. Gente, me ajuda aí. Pronto, aqui o Matheus. 247,50. Isso de crédito. Eu errei. Aqui é crédito. Estou confundindo a bola contábil aqui. E aqui é crédito. Aqui é débito. E aqui também é débito. Estou confundindo com o conceito contábil. 150 vezes 7,6% dá quanto, Matheus? Me ajuda aí, por favor.
Alguém me ajuda? Pronto. Pronto. Então, como é que a gente faz aqui? Na primeira compra, considerando a compra de número 1, considerando esta compra aqui. Esta compra. Considerando a compra de número 1. Nós temos 100 mil de compra e a gente vendeu esse 100 mil por 150. Então, nós teríamos aqui, na regra da não cumulatividade, PIS de 1,65, COFINS de 7,5. Aí eu tenho 165 de crédito na entrada e 760 de crédito na entrada. Então, na minha compra, dos 100 mil, eu teria crédito de 165 e 760. Eu vendi essa mercadoria de 100 mil por 150. Então, eu teria débito. E aí eu tenho ali um débito de PIS de 247,50 e um débito de COFINS de 1.140. Pergunta: quanto é que eu vou pagar de PIS e quanto que eu vou pagar de COFINS neste cálculo? Vocês sabem me dizer? É só debitar o 247 menos o 165. Aí a diferença. Alguém aí? Quanto que a gente vai pagar de PIS, gente? Considerando essa apuração aqui. Quanto a gente pagaria de PIS? É basicamente pegar o meu débito, 247,50, e abater o meu crédito, de 165, que gera para a gente uma diferença de R$ 82,50. Então, eu vou pagar de PIS, nesta operação, R$ 82,50. Com relação a COFINS, a regra é a mesma. Eu vou pegar 1.140 menos os 760 que eu tenho de crédito. Então, eu vou pagar de COFINS. Tá? Então, nesta sistemática, eu faço essa apuração com base em valores de débito e valores de crédito, que levam em consideração... pessoal, é porque como eu tô com o fone, eu não consigo escutar vocês. Me perdoem. Pronto. Então, essa é a regra da apuração com relação ao PIS e COFINS nessa modalidade não cumulativa do PIS e do COFINS. Esta é a regrinha, tá? De eu estar ali apurando estes créditos. Então, a sistemática é muito parecida com a sistemática do ICMS, tá? Para facilitar a nossa vida, se vocês quiserem fazer um cálculo mais rápido, seria o quê? Eu poderia pegar os 150 menos os 100 e eu aplicaria ali o imposto, o valor da alíquota só sobre o valor agregado, tá? Se vocês pegarem 150 menos 100, eu vou ter um valor agregado de 50 mil. Esse 50 mil vezes a alíquota de 1,65 vai bater o nosso cálculo do PIS, tá? Então, se vocês pegarem aqui, ó, 50 mil vezes 1,65%, vai dar os 82,50. E a mesma regra se aplica para COFINS. Se vocês pegarem 150 mil menos os 100 mil, o valor agregado foi 50 mil, vezes a alíquota de 7,6%, que vai dar os 380. Tá? Então, o PIS e o COFINS, nessa sistemática de não cumulatividade, seguem a regra do ICMS, de recuperar os créditos da entrada. Tá? Beleza? Um ponto positivo para o PIS e para o COFINS é que, como eles são tributos de competência federal da União, não existe essa necessidade de distinção de alíquotas interestaduais ou de distinção entre estado para estado.
já que quem compete a cobrança dele, a tributação dele, é a União. Tá? Então, as regras dele são determinadas pela União. E aí não tem essa distinção entre interestadual e a alíquota interna, já que é só a União que arrecada, o que facilita muito para a gente, tá? Entre as suas diversas complexidades. Pronto. É importante ressaltar que é praticamente impossível a gente estar memorizando toda a legislação referente a PIS, PASEP e COFINS. Aqui a gente vai aprender as regras gerais, tá? Na prática, a vivência, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, tá? Eu espero conseguir fazer isso, né? E eu tenho ali o plano da gente depois, no futuro, quando de crescer mais, o escritório estiver maior, a gente montar o chamado grupo de legislação de apoio, né? Porque a nossa legislação, ela é muito complexa. E aí tem muitos profissionais, tem muito escritório que peca, que erra por falta de um apoio. E aí eu estava pensando num futuro, né? Não é agora, uma coisa assim, são metas que eu tenho assim para frente, coisas no futuro, montar um grupo de apoio à legislação, né? Principalmente agora nesse período de transição, né? Porque o período de transição do RTT agora, o RTT, que é um período de transição agora que começa no próximo ano até 2030, né? Nós temos aí 5 anos, 5, 6 anos aí, né? 2030, 2031, porque assim, nós temos já uma vida desde 2000 e eu acho 2004, 2002, que existe a legislação de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo. Desde 2006 a gente tem a legislação do Simples Nacional e tem muita gente que não entende Simples Nacional, né? Porque o Simples Nacional tem um monte de regra, tem um monte de controvérsias, tem várias instruções normativas da Receita Federal sobre o PIS e COFINS, né? E, tipo, é muito complexo. A gente diz assim, a tributação é fácil. Não é fácil, a tributação é complexa. Além da legislação, cada dia muda. Então, tendo alguém, assim, perto, tendo um grupo de apoio à legislação, tanto para atuar dentro do escritório, como para atuar nos outros escritórios, ajudando os outros escritórios, né? Claro que isso ajuda muito, facilita muito, né? Uma das minhas propostas, tanto que o nome do escritório é União Contabilidade, é essa. Hoje eu trabalho, eu ajudo outros escritórios, né? O pessoal me pede ajuda, eu vou lá, dentro da minha disponibilidade, que é pouca, tenho pouca disponibilidade, eu vou lá ajudar, né? E aí ter um grupo de estudo, de apoio, tanto para as empresas quanto para os outros escritórios, ajuda muito alguém próximo, né? Porque assim, eu fechei um contrato agora com uma empresa muito boa e eu falei para a empresa, ó, vocês estão aqui falando para a gente que querem alguém que apoie vocês. Vocês sabem que no âmbito administrativo, no âmbito contábil e no âmbito fiscal, eu não tenho como dizer para vocês que eu sei de tudo. Eu não sei. Eu passo longe de saber. É muita coisa para o meu cérebro, não consigo. E aí, vocês têm que lembrar que vocês têm que apoiar o profissional que está perto de vocês. Nós temos aqui grandes empresas, gente, no município de Pedreiras, na região, que a contabilidade é aonde? A contabilidade é em outro estado, bem longe daqui. Mas por que é? Porque o pessoal não quer investir na contabilidade daqui, perto deles. E a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal quer fechar uma mensalidade com a gente de R$ 250 por mês, de R$ 300, 350, e acha que está pagando o quê? Está pagando horrores de dinheiro. E esquece quais são os desafios que a gente enfrenta, né? E aí, tipo, tu pagar um valor, uma mensalidade pequena dessa e querer que eu te entregue o melhor resultado possível é difícil. Nós temos aí uma legislação muito extensa, muito prolixa, muito complexa. E aí eu preciso de um grupo de apoio de estudo. Gente, não dá para trabalhar sem estudar. Eu sinto muito, não dá. E assim, eu saí da faculdade em 2015. Até hoje eu estudo. Até hoje, 10 anos depois, eu vou estudar, eu baixo lei e vou bater cabeça. Eu vou para o YouTube assistir vídeo, eu vou atrás de legislação. Entende? Não dá, infelizmente não dá. E o pessoal não quer investir.
A empresa não quer investir. Os escritórios até investem, né? E ter uma equipe de apoio, alguém que vai estudar para ti e ir lá e simplificar o processo, né? Entender de execução, entender de legislação, ajuda muito, né? Mas é claro que isso é uma coisa assim, é o que eu penso, né? Uma meta de futuro. Eu penso assim, que é uma coisa para futuro, né? Não é uma coisa assim. Só que assim, como eu tenho vivência disso, eu sei que muitos escritórios precisam. Tem muito escritório que comete, assim, os erros que a gente tem na prática são dois erros, assim, bases. Primeiro erro, não conhecer legislação. Segundo erro, não entender de sistema. São os erros. O que mais gera problema é isso. Quando eu fui fazer FD a primeira vez, FD ICMS, FD contribuição, SF, FD REINF, social, o maior problema é eu não saber mexer com o sistema e eu não entender de legislação. Certo? Porque quem foi que me disse que os anexos do Simples mudam? Eu estava dando uma aula de Simples Nacional, eu estava lendo lá, eu digo, meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia que o anexo 4 não recolhe CPP por dentro do PGDAS, por isso que a alíquota é menor. Eu não sabia disso. E isso é um problema. Fator R. Gente, até hoje tem gente que não entende fator R e faz coisa errada no fator R. Até hoje, o anexo 3 e o anexo 5 gera confusão com relação ao fator R. E a Receita Federal notifica, a Receita Federal cobra, porque tem diferença na tributação. Tem um ônus maior, um ônus menor. Entende? E aí eu tenho que entender de legislação para poder fazer a aplicação correta. Aqui em Pedreiras, eu conheço, infelizmente, alguns escritórios que ainda estão errando com o fator R, recolhendo a alíquota errada. Tá? É claro que a gente busca o melhor para o cliente, só que tu tem que buscar o melhor orientando qual é o melhor resultado, qual é o mais correto. Porque tu vai lá, tu acha uma alíquota menor, tu lança a alíquota menor, mas tu não... E são 5 anos. Antes de chegar perto de fechar a prescrição, a Receita Federal... Oi, querido, tudo bem? Olha, eu vi aqui que você estava apurando os seus impostos, o seu PGDAS pelo anexo 3, mas você não podia estar apurando pelo anexo 3, porque o anexo 3 a alíquota é 6%. Você deveria estar apurando seus tributos pelo anexo 5, já que você está com atividade de KENAI X, e neste KENAI você só pode ir para o anexo 3 se você tiver o fator R aplicado a mais de 28%, igual ou maior do que 28%. E a pessoa vai lá e se perde. Enfim, e aí só quem se lasca é o contador, né? A culpa é do contador, que não sabe de nada e etc. Enfim. Eu falo demais. Então, voltando aqui. Depois dos meus devaneios, né? Existem 2 tipos de regimes de incidência. Tributação do PIS e da COFINS na incidência cumulativa e na incidência não cumulativa. E agora nós vamos voltar aqui no nosso exemplo. Tá? Aqui no nosso exemplo, nós temos o quê? Nós temos o PIS e o COFINS, e agora vamos trabalhar na sistemática cumulativa. Na sistemática cumulativa, a alíquota é menor. O meu PIS tem uma alíquota de 0,65%, que faz toda a diferença, 1%. E nós temos aqui a alíquota... Gente, esse mouse deu uma bugada. E eu tenho uma COFINS na alíquota de 3%. 3%. Essas alíquotas, meus amores, tem que saber. Não dá para ir fazer prova ou ir trabalhar sem saber as alíquotas do PIS, do COFINS, do ICMS. Não dá, tá bom? Então, eu tenho aqui PIS e COFINS. O PIS, 0,65,
Isso, estou falando da sistemática cumulativa agora, ou seja, cumulativo não. Nessa sistemática, amores, eu não vou me preocupar com crédito. Não há que se preocupar com crédito. Eu não tenho essa preocupação com crédito. Eu vou calcular essas alíquotas sobre o valor do faturamento. Pronto. Acabou-se. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho uma compra de 100 mil, eu tenho uma venda de 150. Mas, no nosso caso aqui, eu vou pegar aqui 150 mil, que é a minha venda, e vou aplicar a alíquota de 0,65%. Errei aqui. 0,65%. Tá? Nesse caso aqui, o valor do meu PIS. Ai, que eu tenho ódio desse sistema. O valor do meu PIS a recolher é R$ 975. O valor da minha COFINS a recolher é, deixa eu ver agora aqui, 150 vezes 3%. Gente, bateu de vocês com. Bateu aí de vocês? Bateu aí com o de vocês, gente? Tá igual? Deixa eu olhar aqui. O de você dando 450 ou tá dando 4.500? R$ 4.500, Gessé. Porque é 3%. Porque assim, se o PIS é 0,65, deu 975, a COFINS tem que ser maior. Que a COFINS é 3%. Viu? Beleza? Então, aqui é muito simples. Aqui é muito simples. Pega os 150 mil e multiplica pelas alíquotas. Acabou. Não tem mistério. Não tem que se falar em crédito. Não tem. Agora, num comparativo rápido, se a gente for analisar bem aqui, fazer um comparativo bem rápido, se vocês olharem aqui na sistemática cumulativa, PIS aqui de 975 e COFINS de 4.500, nesse exemplo aqui, se a gente for confrontar aqui os dois exemplos, se você olhar aqui para a sistemática não cumulativa e para a sistemática cumulativa, se vocês olharem aqui para os dois, ó, vocês vão perceber que tem uma diferença grande, principalmente aqui no nosso querido. Gente, eu acho que nosso cálculo bem aqui desse COFINS está errado, da sistemática não cumulativa, não está não? Eu acho que essa sistemática bem aqui não cumulativa está errado. Só esquecer de colocar um zero a mais neles aí. Eu acho que tá errado. Aqui, ó, 100 mil vezes 100 mil vezes 7,6%.
100 mil vezes 7,6%. Tô errado, nós fizemos errado. Então, vamos lá, que vamos corrigir aqui, amores. Confiram para mim se o PIS de 1,65 está correto. Aqui tem um zero a mais, né? É 1.650, não é isso? E aqui vai ser 2.000. Você me ajuda. Me digam aí. Eita, baba. Gente, confiram aí se bateu com o de vocês. Ó, peguem os 100 mil aqui, ó, os 100 mil, multiplica por alíquota de 1,65 para dar 1.650. Aí depois vocês vão pegar o valor da venda de 150 mil e multiplica pelo 1,65. A gente vai ter aqui o crédito, 1.650 de PIS, a gente vai ter o débito de 2.475 de COFINS. Aí a gente abate esse valor de débito pelo valor de crédito, que gera ali uma diferença 825 a recolher de PIS. Isso aqui na sistemática não cumulativo. Aí mais embaixo tem a COFINS de 7,66, que a gente já multiplica agora por 100 mil, que vai dar 7.600 de crédito de COFINS, e a gente multiplica pela venda de 150 mil, que vai gerar aqui o débito de 11.400, tá bom? E aí eu vou abater um pelo outro, 11.400 de débito menos 7.600 de crédito, gerando um valor a recolher de 3.800. Eu estou sem calculadora, então, por favor, confiram os cálculos para mim, tá? Eita, Bárbara, eu amei essa. Certo, é isso, tá, gente? Então, na sistemática cumulativa, eu vou recuperar aqui os créditozinhos com base nessas diversas operações aqui, ó. Assim como o ICMS, nossos queridos PIS e COFINS são polifásicos ou plurifásicos, né? Eles acontecem em várias fases na cadeia aqui de comercialização. Então, a indústria, quando vende para o distribuidor, vende para o varejista, até o consumidor final, que arca ali com todo o ônus, tá? Então, o nosso querido aqui, nessas operações aqui, a gente tem ali a recuperabilidade em cada cadeia, tá? No nosso exemplo aqui, compra de 100 mil, venda de 150.
Então, eu tenho aqui 1,65, recuperando um crédito da compra de 100 mil e um débito na venda, gerando uma diferença aqui de 825 a recolher de PIS e 3.800 de COFINS, tá? São os valores. Isso aqui na minha não cumulatividade, então eu vou recuperar o crédito pagando sobre o valor agregado, tá? Se a gente pegar os 150 mil, pegar os 150 menos os 100 mil, eu vou ter 50 mil, que é o agregado econômico. Se eu multiplicar pela alíquota de 1,65 e se eu multiplicar pela alíquota de 7,6, vai bater estes valores, tá bom? Já no caso aqui, amor, já no caso da cumulatividade, eu não tenho recuperabilidade em crédito, não consigo recuperar crédito, tá? E se a gente analisa, aqui nós estamos analisando só o PIS e o COFINS. Se a gente for analisar o PIS e o COFINS neste exemplo isolado, se vocês olharem para a cumulatividade e para a não cumulatividade, vocês vão perceber que na cumulatividade, quando não há crédito, quando não há recuperabilidade, vai ficar maior. Olha o valor do meu PIS aqui. A alíquota aqui é menor. Mas o valor do imposto é maior. Aqui deu R$ 975. A COFINS deu 4.500. Em comparação com a não unidade, o meu PIS e o meu COFINS, mesmo tendo uma alíquota maior na minha não cumulatividade, o valor do imposto é menor. Perceberam? Ó, aqui a alíquota é 1,65, mas o imposto foi 825. Já aqui, o meu valor do meu imposto, ele é o quê? Ele é de ele é o valor de 975. A alíquota sendo menor, a alíquota é de 0,65. O COFINS, a alíquota é 3%. A alíquota é menor. É muito menor. Tá? É mais de 100% menor do que a alíquota anterior. Só que o imposto é maior na cumulatividade. Estão vendo a diferença? E olha que o COFINS tem um baque bem grande, né? Porque o COFINS está dando aqui na recuperabilidade 3.800. Já na não recuperabilidade, está dando 4.500. Né? R$ 700 de diferença. Tá? Isso eu estou falando de uma operação, de operações... Aí a regra é aquela regrinha lá do ICMS, né? Veja bem. Se eu estou comprando mercadoria e a mercadoria tem crédito, aí eu vou escriturar o crédito. Agora, se eu compro uma mercadoria e essa mercadoria é imune, isenta, não. Só que, diferente do ICMS, quando eu compro uma mercadoria que ela é imune ou isenta, essa regra se aplica também para saída. Tá, Yara? Mas se ela tiver crédito, então na saída vai ter crédito. Agora, veja bem. Imagina que tu comprou mercadoria e essa mercadoria veio com crédito, mas esta mercadoria para você, na saída, está sobre a égide da legislação da bebida fria, cujo o PIS e o COFINS é a alíquota zero. Então, esse crédito não gera manutenção. Como eu tenho um benefício para ali para frente, tá? No exemplo aqui da bebida fria, da lei de bebida fria, eu não vou gerar crédito daquele benefício, porque também vai aplicar aquela regrinha do ICMS, tá? Mas se eu compro uma mercadoria, olha, aqui é diferente do ICMS, o PIS e COFINS, porque eu tô falando de um órgão só, eu tô falando de uma entidade pública só, que é a União. Então, se eu compro uma mercadoria que ela é isenta ou imune, ela também vai sair como isenta e imune, o que difere do ICMS, porque tem vários entes tributantes diferentes. Entende? Agora, quando eu compro, por exemplo, eu sou varejista. O atacadista, quando vende bebida fria, na verdade, ele não vende bebida fria, ele vende os fardos de bebida quente. Então, o atacadista, quando vende as bebidas, ele vende para o varejista em fardo e quente. Então, ele paga PIS e COFINS.
O varejista, se for vender estas bebidas frias em unidade para o consumidor final, ele goza da regra do PIS e COFINS de bebida fria, que a alíquota é zero. Só que aí, como ele comprou com crédito, ele não vai aproveitar esse crédito, porque ele vai vender a base do benefício. Ele não pode também acumular os dois benefícios. Entendeu, Yara? Respondi a pergunta, Yara? Ótimo. Então, tem essa regrinha que deve ser observada. Como eu disse para vocês, lá nesse slide aqui, né? Não dá para ver todas as exceções. É muita coisa de PIS e COFINS, ok? A gente vai estudar as regras gerais e com a prática a gente vai aprendendo os específicos, vai estudando os específicos, tá bom? Mas aqui, com relação a essas duas regrinhas, tá de boa? Tá de boa? Entenderam? Tá. Marcos, depende da fase do monofásico, tá? Depende da fase do monofásico. Por exemplo, se tu é a indústria e a indústria está trabalhando com produtos monofásicos, a indústria vai recolher uma alíquota majorada desse PIS e COFINS. Ela recolhe essa alíquota majorada, agregando uma margem de valor e passa esse valor para frente. Dali para frente, o atacadista, o varejista que compram essas mercadorias monofásicas, em toda a cadeia vai ser monofásica, porque o próprio nome diz, monofásica. Tá? Então, por exemplo, a farmácia. A farmácia, quando compra o produto monofásico, dali para frente ele vai ser monofásico. Ele vendendo para outra farmácia ou vendendo para o consumidor final, ele é monofásico, porque ele já foi tributado lá na indústria que está produzindo a mercadoria. Monofásico por quê? Porque lá na indústria só foi recolhido uma única vez com uma alíquota majorada. Entendeu? Então, o produto monofásico, ele não muda sua natureza com o passar do tempo, principalmente PIS e COFINS, porque ele é de âmbito federal, as regras dele. Senhores, só uma pausa para tomar uma água, já volto.
Certo. Então, nós possuímos duas sistemáticas de PIS e COFINS. Nós chamamos o PIS e COFINS cumulativo. O cumulativo é a mesma coisa que não recuperável, ou seja, eu não recupero os créditos de PIS e COFINS. E nós temos o PIS e COFINS não cumulativo, que é a mesma coisa que recuperável. PIS e COFINS recuperável, que eu recupero os créditos. Distinguem-se na modalidade como é apurado o crédito e o débito, e distinguem-se nas alíquotas. A gente tem que lembrar disso, tanto a distinção de metodologia como distinção de alíquotas. O fácil deles, inicialmente, é que as alíquotas são únicas, tá? Com exceções lá dos monofásicos, substituição tributária, que tem ali uma majoração nas alíquotas, tá? Outro ponto interessante que a gente tem que ressaltar já é a observação da segregação. Eu acho que eu já tinha que ter falado isso em outra aula, que é o PIS para empresas do terceiro setor. Quem são as entidades do terceiro setor? Igrejas, tá? Associações. Então, as entidades do terceiro setor, previsto no Código Civil e também nas regras inerentes ao terceiro setor, recolhem o PIS sobre a folha de pagamento. Então, essas pessoas do terceiro setor, elas não recolhem o PIS, elas não recolhem PIS sobre o faturamento, sobre a receita, sobre o lucro. Eles não recolhem. Eles recolhem o PIS sobre a folha de pagamento, tá? E é aqui uma observação muito interessante. Na legislação, fala-se que entidades beneficentes de assistência social, as igrejas, elas recolhem PIS sobre o valor da sua folha de pagamento. Há uma alíquota de 1%. Não sei se vocês já abriram o E-Social, mas lá no E-Social tem essa opçãozinha, tem essa regrinha lá, se a empresa recolhe PIS sobre a folha. Se você estiver trabalhando com entidade do terceiro setor, como por exemplo, igreja, e a igreja tiver folha de pagamento, tá? Folha de pagamento, aí nós vamos recolher 1% sobre. E aqui eu tenho uma observação que vai lá para o pessoal da folha de pagamento também, que eu acho muito importante. Pessoal, não é porque o padre, o pastor, tá? São entidades religiosas que esses não recebem ali uma remuneração, tá? Se esses querem receber remuneração, a remuneração deles é como folha de pagamento. Eles pagam imposto de renda sobre a remuneração deles, eles pagam contribuição previdenciária e também há recolhimento do PIS de 1% sobre o salário deles, tá bom? Então, o padre, o pastor que tem ali, a entidade religiosa que tem ali o pagamento de remuneração para essas pessoas, tá? Para também, a igreja contratou um rapaz para ser vigia, faz-se folha de pagamento. A igreja assina a carteira dele, recolhe FGTS, recolhe Previdência e recolhe o 1% do PIS. Tá bom? Professor, mas e a COFINS, professor? Como é que funciona aqui? Tá. Existem algumas entidades do terceiro setor que são ou imunes ou isentas de COFINS. Neste caso, a elas não recolhem. Agora, por exemplo, a igreja ou entidades religiosas em que não existe nenhuma isenção ou nenhum tipo de benefício, nenhuma imunidade, vai se recolher o valor da COFINS, vai se recolher os 3% de COFINS, tá? Na sistemática acumulativa, sobre os valores de serviços prestados em conta própria, tá? Então, essa é uma regrinha que está na apostila de vocês, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tá? Mas é bom a gente lembrar deste detalhe. Eu vejo muitas entidades do terceiro setor que não recolhem. Tem muita entidade do terceiro setor que tem colaboradores e não assina a carteira, e não paga as contribuições. E para estar regular, a pessoa tem que recolher. Tá? Eu tive um problema. Eu tive um problema uma vez, porque eu precisava fazer o balanço de uma entidade do terceiro setor, e a entidade do terceiro setor veio e disse, olha, eu tenho 10 colaboradores. Estão lá todo dia,
cumprem horário, tem a pessoalidade, né? Tá isso lá na aula de folha de pagamento, tem pessoalidade, tem subordinação, tem não eventualidade, é onerosa a prestação de serviço, então tem vínculo empregatício. Só que eu nunca assinei carteira. Então quer dizer que a pessoa pode cobrar direitos trabalhistas? Pode. O funcionário sair da entidade sem fins lucrativos e querer botar essa entidade na justiça do trabalho, ela pode, ela tem todos os direitos dela. Não fez na carteira dela, ela não tem culpa. A entidade religiosa vai ter que pagar. Meu Deus, professor, é mesmo? Sim. Tá? Muita gente esquece desse detalhe, mas sim. Tá? E aqui, avançando. Vamos memorizar. Isso aqui eu quero que vocês memorizem. Isso aqui vocês têm que saber. Tá? Lucro presumido e lucro arbitrário. O PIS e o COFINS é regime cumulativo. A alíquota 0,65, a alíquota 3%. Lucro real, PIS e COFINS não cumulativo, ou seja, PIS e COFINS recuperáveis. A alíquota 1,65, 7,6%. Tá bom? Então, lucro presumido e lucro arbitrário, regime cumulativo do PIS e COFINS. Lucro real, regime não cumulativo. Contribuição ao PIS, PASEP, tá? A contribuição ao PIS, Programa de Integração Social, foi criada em 1970, pela Lei Complementar número 7, com o objetivo de promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. A contribuição ao PASEP, que já é voltada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, por sua vez, foi também criada em 1970 pela Lei Complementar número 8, tendo objetivos semelhantes à contribuição para o PIS, estando, no entanto, direcionado aos servidores públicos. PIS, a empresa paga, PIS, o colaborador recebe. É isso. A finalidade do PIS está lá no artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar número 7 de 1970, tá? E para o Programa de Formação, o PASEP, criado pela Lei Complementar número 8, passa, a partir da promulgação da Constituição Federal, a financiar, nos termos da lei, o Programa do Seguro-Desemprego e outras ações da Previdência Social e o abono a que se trata o parágrafo 3º deste artigo. Então, a finalidade do PIS e do PASEP são, além de pagar o abono do PIS e PASEP, também de custear o seguro-desemprego. Isso veio a partir da Constituição Federal de 1988, previsto ali no artigo 239 da Constituição. Então, o PIS e o PASEP, pago pela empresa, financiam ali o PIS e o PASEP como abonos e também o Fundo do Seguro de Desemprego. Tá? De acordo com a Emenda Constitucional de 103 de 2019, dos recursos previstos acima, no mínimo 28% da arrecadação serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do nosso querido BNDES, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Ou seja, também é tirado do fundo do PASEP, do PIS do PASEP, até 28%, na verdade, a partir de 28%, né, no mínimo, a partir de 28% de recursos desse fundo para o financiamento ali de programas de desenvolvimento econômico. Aqui já, no caso, é reinvestido na atividade econômica no país. Tá? A partir de quem? Do nosso querido Banco de Desenvolvimento Federal, o BNDES. Quanto às alíquotas da contribuição, precisamos saber que podem variar conforme o regime. No regime cumulativo, 0,65% e 3%. No regime não cumulativo,
1,65% e 7,6%. Acrescentamos que a fonte de custeio da contribuição é a empresa e os que forem equiparados pela lei. Ademais, como se trata de tributo federal, tal contribuição é arrecadada e fiscalizada pela nossa queridinha Receita Federal. COFINS. A contribuição para financiamento da Seguridade Social foi instituída pela Lei Complementar 70 de 1991, substituindo o nosso FINS social. Trata-se de mais uma contribuição devida pelas empresas, sendo esta fonte de custeio da COFINS. As alíquotas dependem do regime, como eu falei, cumulativo e não cumulativo, 3%. No regime cumulativo e 7,6% no regime não cumulativo, dando muita ênfase a estas alíquotas. Ponto importante. Não há, esse é um detalhe que meus amores vão guardar essa informação, eu não vou explicar, é só para guardar. Não há incidência de COFINS e nem de PIS, tá? Sobre os valores de recuperação a título de tributo pago indevidamente. A empresa entra lá com o PERDICOM, a empresa vai lá buscar recuperar créditos de ICMS, de imposto de renda, de contribuição ou de outro tributo que ela pagou indevidamente. Nessa recuperação, não há que se falar em recolhimento de PIS e de COFINS sobre esses créditos recuperados. Ponto. É isso que a gente tem que lembrar. Tá? Professor, não vou recolher PIS e COFINS quando a empresa recuperar créditos de impostos indevidos. Isso. Paguei indevidamente PVA, paguei indevidamente determinado imposto. A empresa conseguiu recuperar, entrou como recuperação de crédito, vai recolher PIS e COFINS? Não. Bom, acabou aqui. Não vai. Aí, eu quero que meus amores entendam outro ponto importante. O PIS e o COFINS são tributos de competência ali, de fiscalização e de regulamentação pela Receita Federal. A Receita Federal tem algumas instruções normativas que são muito importantes para a gente. Tá? Outro ponto importante. Com o passar do tempo, nós tivemos algumas discussões sobre a base de cálculo do PIS e do COFINS. Quais foram essas discussões? Foi com relação ao ICMS. Tá? Então, a gente teve um tempo em que o PIS e o COFINS tinham a base de cálculo igual à base de cálculo do ICMS. Tá? Voltando aqui no nosso exemplo. Aqui no nosso exemplo, a gente está calculando o PIS e o COFINS sobre o valor dos 150 mil. Mas esse exemplo aqui eu dei para facilitar no nosso entendimento. Se a gente estiver numa operação normal, aqui numa operação calculando os tributos ICMS, PIS, COFINS, a gente tem que lembrar que o ICMS não faz mais parte da base de cálculo do PIS e do COFINS. Se eu fosse recalcular isso aqui corretamente, ou melhor, se fosse calcular corretamente, eu teria que excluir da base de cálculo, tanto do crédito quanto do débito, o valor do ICMS. Tá? Então, eu teria que pegar ali os 100 mil da compra, menos o ICMS, aí eu ia calcular o 1,65 e o 7,6. Tá? Peguem a calculadora de vocês aí, para a gente poder fazer rapidão aí, porque eu tô sem calculadora, eu não vou conseguir fazer. Vocês iam fazer assim, vamos considerar que o nosso ICMS é 20%. Vamos considerar que o nosso ICMS é 20%. Então, na hora de calcular o crédito, eu pegaria 100 mil menos os 20% do ICMS, e aí eu teria o quê? 80 mil. 80 mil seria a base do crédito de PIS e COFINS. Eu ia pegar 80 mil vezes 1,65% vezes 7,6%. E aí eu teria o valor do meu crédito. Tá?
A mesma coisa aplicar-se na saída. Eu pegaria 150 vezes 20%, que daria ali 30 mil, e aí pegaria 150 menos 30 mil, que daria 120. 120 seria a minha base de cálculo para tributar ali o meu querido PIS e COFINS. No caso, o meu débito. Tá? E aí eu teria o valor do meu crédito e do meu débito com a redução da base de cálculo. Certo? E aí a mesma regra vai aplicar também aqui nesse regime, que é no regime cumulativo. A base de cálculo do meu PIS e do meu COFINS não vai mais ser os 150 mil, se tiver ICMS nessa operação. Eu vou pegar os 150 mil menos o valor do meu ICMS para depois calcular a alíquota do PIS e do COFINS. Entenderam, amores? Entenderam? Digam sim, por favor, no chat. Valeu. E é isso. Então, aqui nessa operação, a gente fez para facilitar. Mas, na prática, a gente tira o ICMS se houver ICMS na operação. Tá? Então, de acordo com o artigo 6º da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1911 de 2019, o fato gerador da contribuição para PIS e da COFINS é o auferimento de receita para pessoas jurídicas, de que trata o artigo 145, faturamento para as pessoas jurídicas, de que se refere os artigos 122 e 123. Tá? E aí a gente tem agora uma distinção do que seria receita do que seria faturamento. Tá? Essa distinção está basicamente em o que vai compor a minha receita e o que não vai compor minha receita. O que vai compor meu faturamento e o que não vai compor meu faturamento. Tá? E aí nós temos aqui. O fato gerador, previsto no inciso 1, que é isso aqui, ó, a receita, ele tem o seguinte, ó, o inciso 1 se refere ao artigo 145 da Instrução Normativa da Receita Federal 2121 de 2022, que trata, basicamente, das pessoas jurídicas submetidas à tributação do imposto de renda pelo lucro real. O fato gerador é oferir receita, que está associada à tributação pelo regime não cumulativo do COFINS. Então, quando a gente lê esse inciso 1 dessa instrução normativa, a gente está falando do quê? A gente está falando da receita, logo a gente está falando do PIS e COFINS na sistemática do lucro real. Tá? E aí a receita vai ser baseada nesses fatores previstos nessa sistemática, não cumulativa. Já o inciso 2 trata ali do PIS e COFINS no lucro presumido ou no lucro arbitrário. Tá? E aí a gente vai para as observações. O artigo 122 diz: são contribuintes da PIS e da COFINS no regime cumulativo as pessoas jurídicas de que trata o artigo 7º, tributados pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou lucro arbitrário. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, larguem o que estão fazendo e olhem para mim, a pessoa, esse ser humano lindo aqui. Tá? Vamos agora para a nossa grande confusão. Tá? Quem está no regime tributário lucro presumido e lucro arbitrário vai estar trabalhando com a regra de quê? De cumulatividade e não recuperabilidade do PIS e do COFINS. Alíquotas 0,65%, 3%. 0,65% PIS, 3% COFINS. Quem está no lucro real vai trabalhar com a regra de recuperabilidade e não cumulatividade do PIS e do COFINS. Mas tem uma exceção. Tem, amores. Tem uma exceção. Qual é a exceção, professor? Tá. Deixa eu explicar para vocês a lógica. Quando a gente vai falar sobre o lucro real, a gente tem que entender que existem algumas pessoas jurídicas no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, que elas não podem optar
por outro regime tributário que não seja o lucro real. Na nossa sistemática, nós temos, nosso sistema jurídico tributário, nós temos pessoas jurídicas que obrigatoriamente, independe do seu faturamento, elas têm que estar no lucro real. Por exemplo, os bancos. Tá? Só que aí prestem atenção. Quando eu estou no lucro real, a regra é que o PIS e o COFINS recupere créditos. Só que a pergunta é, como que um banco vai recuperar crédito se a comercialização dele são de ativos monetários, ativos financeiros? Entendem? Ele não compra mercadoria para ter ali a incidência disso. Isso. Ele não compra mercadoria. Como é que ele vai recuperar crédito? Tá. Então, para estas instituições, para os bancos, tá? Bancos e outras instituições, o PIS e o COFINS, mesmo eles estando no lucro real, para estas instituições, o PIS e o COFINS estão na sistemática cumulativa, com alíquotas de 3% para COFINS e 0,65% para PIS. Deu um boom? É isso. É triste. Entenderam, amores? E aí eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu ver se eu já trouxe aqui. Tá aqui. Essas são as instituições. Estas instituições estão no lucro real. Mas mesmo elas estando no lucro real, o PIS e o COFINS dela estão na sistemática cumulativa, porque são as alíquotas menores. Tá? Então, são também contribuintes do PIS e da COFINS no regime de apuração cumulativo as seguintes pessoas jurídicas: bancos e equiparados. Então, aqui está bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, as caixas econômicas federais, tá? As sociedades de crédito, financiamento e investimento, as empresas de arrendamento mercantil, as cooperativas de crédito, as empresas de seguro privado e de capitalização, entidade de previdência complementar privada, aberta e fechada, sendo irrelevante a forma de sua constituição, as associações de poupança e empréstimo, empresas jurídicas que têm por objeto a securitização de créditos imobiliários, financeiros, agrícolas, tá? Conforme o Conselho estas pessoinhas, prestem atenção, estas pessoas jurídicas, mesmo estando no lucro real, o PIS e o COFINS para elas vão estar na sistemática cumulativa. Entenderam? Entenderam? É isso. É sobre isso. Tá? Então, estas pessoinhas, meus amores, vão ter que lembrar. Na apostila, vocês vão fazer uma revisão. Lá na apostila eu deixo bem claro, é deixado, né? Não é que eu deixo, lá é deixado bem claro, tá? Essa regra. Tá bom? Tá bom? E é isso. Vamos lá. Base de cálculo do PIS e COFINS. A possibilidade de se cobrar contribuições sobre a receita ou faturamento. Ponto. Não podemos esquecer. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Isso já está consolidado na nossa legislação. Antes do advento da Lei 12.793 de 2014, a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no regime cumulativo era o faturamento, sendo este definido como o produto da venda dos bens e o preço dos serviços prestados. Hoje passou a ser o seguinte: vai ser ali a base de cálculo, tá? O produto da venda de bens nas operações de conta própria,
o preço da prestação de serviço em geral, o resultado oferido das operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos nos incisos 1 e 3. Tá? Então, esses seriam ali os conceitos trazidos para a questão do que seria ali a base de cálculo do PIS e COFINS. A gente tem que entender que a base da receita, a base do PIS e do COFINS é assim, é uma confusão que eles geram na legislação, mas eu vou deixar claro aqui para vocês. Ó, quando a gente for calcular o PIS e COFINS, eu vou ter que entender daquela estrutura da DRE. Lembra da DRE, aquela clássica que a gente aprende lá na sala de aula? Que eu tenho lá receita, faturamento, aí eu vou deduzir o IPI, aí eu tenho receita bruta. A receita bruta, tá? É menos as devoluções de venda. Não tem lógica eu tributar PIS e COFINS se eu recebi de volta a mercadoria. Então, a receita bruta é menos a devolução de venda, menos os abatimentos concedidos. Não tem lógica eu tributar PIS e COFINS se eu dei abatimento, então não for meu ganho real, tá? Menos os descontos incondicionais, menos o ICMS. Então, para eu chegar na base de cálculo do PIS e do COFINS, eu vou pegar a receita bruta, ou melhor, o faturamento, menos o IPI, se houver ali, se a empresa for faturando, se for indústria, né? Obviamente, essa regra não se aplica a todos. Então, receita bruta, menos devoluções de venda, abatimentos, descontos incondicionais, tá? ICMS. Aí, cheguei na base de cálculo de quem? PIS e COFINS. Tá? Então, vai estar essa sistemáticazinha. Receita bruta, menos devoluções de venda, abatimentos de venda, descontos incondicionais aplicados na venda. Aí, chega lá quem? Meu ICMS. Tirei o ICMS, base de cálculo do PIS e do COFINS. Amores, nós temos um detalhe importante, um detalhe importantíssimo. Isso tem que estar exteriorizado aonde? Nas notas fiscais. Tem que estar exteriorizado na nota fiscal. Tá? Já vou mostrar para vocês. Parcelas excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal 2121 de 2022. 2022, foi um dia desse. Artigo 26. Serão abatidos vendas canceladas, devoluções de vendas na hipótese de regime de apuração cumulativo de que trata o livro 2 da parte 1, descontos incondicionais concedidos, reversões de provisões. Isso aqui é uma questão bastante contábil, isso aqui. Reversões de provisões que não representem ingresso de novas receitas, recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas. Esses dois últimos itens são itens contábeis, tá? Aí vocês são contadores, vocês vão lembrar disso aqui, tá? Reversões de provisão. Imagina que eu constituí uma perda provável de liquidação duvidosa. Eu lancei essa perda na DRE. Eu fiz a reversão da perda provável de liquidação duvidosa. Ela entra como receita. Essa receita não vai ser classificada como base de cálculo. Então, eu vou tirar da minha receita bruta. Tá? E recuperação de créditos baixados como perda. São elementos contábeis. Então, eu tenho certeza que vocês têm que lembrar de contabilidade. Viu? Que contador que não lembra de contabilidade, não sei nem o que está fazendo. Tá? Então, vai estudar contabilidade. Próximo. Receita de que trata o inciso 4 do caput da Lei 6.404, decorrente de venda de bens de ativo não circulante, classificado como investimento imobilizado ou intangível. Aqui nós estamos falando de venda de ativos imobilizados, tá? Quando há ali só a venda do ativo, e aí eu tenho uma diferença entre a venda do ativo e o seu valor contábil, tá? Receita oferida pela pessoa física revendedora na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora
na condição de substituta tributária, tá? Então, as receitas de substituição tributária não vão entrar. Receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS, de crédito de ICMS, originados na operação de exportação. Receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos. Resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados da participação societária que tenham sido computados como receita. Receita financeira decorrente do ajuste a valor presente, CPC 12. E ICMS destacado no documento fiscal. Eu sei. É difícil. Novamente, é prática. É estudar e praticar, que com o tempo isso já fica automático na cabeça da gente. Tá? É isso. Eu tô rindo, deve ser nervoso, né? Que a legislação é grande. Tá? Aqui eu tenho, além das exclusões anteriormente abordadas, as pessoas jurídicas e sujeitos do regime não cumulativo também podem excluir as seguintes parcelas. Aí aqui eu tenho algumas parcelas de deduções da receita que são exclusivas, porque assim, ó, essas parcelas aqui que eu abordei para vocês, elas também estão aplicadas ao regime não cumulativo, tá? Tanto no regime cumulativo como no não cumulativo, eu aplico essas regrinhas aqui, tá? Só que aí, além disso, para os regimes ali não cumulativo, eu tenho essas deduções que são exclusivas para quem está ali no lucro real. Quais são as parcelas exclusivas? São as relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor justo, tá? As subvenções para investimentos, de imposto concedido como estímulo de implementação e expansão de empreendimentos econômicos e doações feitas pelo poder público, CPC 07, tá? Relativos ao valor do imposto de renda, que deixar de ser pago em virtude das isenções ou reduções referentes ao lucro da exploração, e relativos ao prêmio de emissão de debêntures. Essas aqui são deduções exclusivas para lucro real. Aqui são exemplos exclusivos para lucro real. Tá bom? E é isso. Professor, como é que facilita para nós? Gente, vocês vão ter que estudar as questões, tá? Eu vou ver se a gente vai tirar algumas aulas para fazer algumas questões, alguns cálculos. Para mim é mais difícil fazer cálculo assim pelo computador. É muito mais difícil para mim, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar uma aula lá no escritório, porque no escritório eu tenho um quadro, e aí eu consigo... Facilita para mim a questão de ter o quadro, né? Me ajuda muito mais. Mas eu vou ver se eu consigo organizar isso para poder fazer alguns cálculos para vocês, para ver se facilita, tá? Mas aqui é estudar o material e dúvida me perguntar, tá? Artigo 6º da Instrução Normativa estabelece que são contribuintes. Agora vamos falar dos contribuintes. Quem são os contribuintes do PIS e do COFINS, tá? São contribuintes do PIS e da COFINS sobre a receita ou faturamento das pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda. Então, pessoas jurídicas equiparadas ali com base na legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? São ali os que vão recolher PIS e COFINS sobre faturamento ou receita. As empresas comerciais exportadoras também são contribuintes. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência. Então, a empresa que está ali em âmbito de liquidação extrajudicial e falência, nas operações que eles efetuarem em perdurarem os procedimentos para realização do seu ativo e passivo, tá? Então, quem está ali em liquidação extrajudicial e falência e está exercendo algumas atividades operacionais de continuidade das suas operações, essas atividades de continuidade vão incidir PIS e COFINS. As sociedades em
falta de devendo o sócio ostensivo efetuar o pagamento das contribuições incidentes sobre a receita bruta do empreendimento, não sendo permitida a exclusão dos valores devidos aos sócios participantes. Aí nós temos os exemplos das entidades ali sem fins lucrativos, né? Templos de qualquer culto, partidos políticos, instituições de educação e assistência social, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e sindicato, federações, confederações. Esses amiguinhos também vão pagar PIS e COFINS. O PIS vai ser sobre a folha e a COFINS na regra cumulativa, tá? O PIS 1% sobre a folha e a COFINS sobre o rendimento deles, sobre as receitas de prestação de serviço, receitas que eles derem ali pelas atividades que fizerem, tá? Na alíquota ali cumulativa de 3%. Aí existem as entidades que não são contribuintes da contribuição do PIS sobre a receita e o faturamento, mas o são em relação à folha de pagamento. Eu estou repetindo, né? Tá. Vamos parar por aqui, né? Eu já estou com fome, vocês certamente também estão com fome, vão almoçar. E, meus amores, eu vou deixar agora um tempinho para vocês, antes que dê 12 horas, né? Para meus amores fazerem perguntas, tá? Tirarem dúvidas agora. Eu sei que é muita coisa, mas vai dar certo. Certo? Então, vamos abrir para as suas perguntas. Meus amores, podem perguntar agora. Podem abrir o áudio de vocês, caso vocês queiram também. Professor, mas sobre a questão da aula passada, a de sexta-feira, você vai postar hoje ou amanhã? Eu vou organizar tudo hoje. De hoje não passa. Né? Às vezes que eu prometo e não cumpro, né? Mas hoje eu vou resolver. Ontem eu tive que trabalhar ainda, gente. Tive problema com um cliente que eu tive que atender, porque tinha que resolver para segunda-feira, amanhã. E aí já viu, né? Eu não tenho folga. Ai, aí eu tive que ir resolver o problema do querido. Patrick. Oi, amor. No caso daquela minha dúvida lá, é porque, assim, às vezes, quando você vai gerar a declaração de FD contribuições e você se apropriou de crédito, quando é empresa do lucro real, mas não teve nenhum débito na saída, aí a minha dúvida é, quando não tem débito na saída, mesmo assim, eu não posso me apropriar do crédito ou posso me apropriar do crédito da entrada? Pode sim. Posso, né? Vai acumular, e é igual o ICMS, tu acumula e empurra para o próximo mês. Certo. Certo? Era essa a minha dúvida. Vai acumular e enviar para o próximo mês. Tá? Porque assim, quando é que é para ver o recolhimento do PIS e COFINS? Quando há receita ou faturamento. Se não há receita nem faturamento, tu vai se apropriar do crédito e escriturar. No caso, contabilmente, a gente escritura como PIS e COFINS a recuperar. Tá? Não, a apuração do ICMS é uma apuração a apuração dos livros de ICMS, PIS e COFINS são apurações mensais. Mas se no mês tu não tem, tu vai empurrar para o mês seguinte, se tu tiver sistemática de recuperabilidade. Certo? Não, tá. É na questão assim, ó, a empresa comprou mercadoria que deu direito a crédito, mas ela vendeu uma mercadoria que ela não paga o PIS e COFINS. Aí, pronto. Nesse caso, faz a manutenção do crédito. Faz a manutenção do crédito para quando você vender essa mercadoria que incide PIS e COFINS. Aí sim, a grande complexidade aí é fazer o acompanhamento e o controle desses livros. Porque tu vai ter que acompanhar os livros da mercadoria que tem crédito e vai gerar débito e segrega das mercadorias. Por exemplo, farmácia. Farmácia, eu tenho produtos monofásicos e tenho produtos que têm crédito de PIS e COFINS, quando está no lucro real, certo? Então, eu vou ter que aprender a segregar eles, né? Então, tu tem que ter um sistema bom para isso. Eu não indico fazer isso manualmente, é muito trabalhoso fazer isso manualmente, porque, por exemplo, se tu for fazer manualmente, tu vai ter que abrir nota por nota, verificar estoque, né? A quantidade que tu tem,
E, gente, isso vai ser um tormento. Fazer isso manual, Yara, é um tormento. Pois é, eu já tentei fazer isso, não tem nem como, ainda mais porque não são Tem muitas não, pessoas minha que filha. cuida. Aí Tem são não, muitas, porque, não tem olha, possibilidade de fazer isso. Deus me free, Deus me livre. Eu fazer a apuração sem sistema, consigo não, velho. Assim, Aí, porque assim, tu teria que trabalhar só para a empresa. Só para a exatamente. empresa só. Não dá, não. Deus Mas me aí é livre. porque assim, há situações em que a empresa ela compra, um exemplo, uma empresa que vende moto, mas ela também vende peças de moto, vende Eu tenho essa capacete. empresa. Eu tenho essa empresa. Pois é, eu também tenho, só que aí eu estou meio que preocupada, porque ela compra essas mercadorias, mas ela só dá saída em moto. Pois é, mas aí é porque eles estão sonegando imposto. Estão sonegando. Ele não emite nota nas vendas das peças, nem nas vendas do capacete. Pois é. Meu amor já percebeu, meu amor percebeu que anualmente a gente faz um inventário e a gente envia esse inventário tanto no FD ICMS como no FD contribuição? Sim, Pois é. Agora imagina tu fazer o inventário e lá no teu sistema de apuração de inventário, teu estoque está lá altíssimo de capacete, de óleo e de peça e tu nunca ter dado saída. Aí eu deve, a Receita Federal vai te chamar e dizer isso. assim, querida, tu tá comprando isso aí para quê mesmo? Me explica aí. Isso. E aí você fala, você explica, olha, tem que dar saída na mercadoria, tem que dar saída na mercadoria. E não dá. Aí, como é não cumulativo, mas quando você vai ver, quando tá lá acumulativo um valor alto de crédito e nada de débito. Pois é, Ela aí assim, tá errado. Aí, no caso, aí já é um absurdo. Aí, assim, o que que eu faço para poder... O que que eu faço? O que que eu oriento? No caso, eu tenho uma empresa assim, o que que eu oriento? Digo, olha, querido, meu amor vai pagar um valor de um PIS e um COFINS pequeno. O que que o meu amor tem que fazer? Meu amor vai ter que pegar as alíquotas do PIS e do COFINS, fazer o cálculo da efetiva e incluir ele como custo da sua mercadoria. Na hora de você precificar, você vai introduzir isso na precificação. Mas você vai ter que dar saída. Você vendeu aquele produto? Emita a nota, emita o cupom fiscal. Ah, mas não quero saber. Você tem um administrativo e você tem um faturamento. Lá no caso da empresa, ele tem um faturamento dele. Então, vendeu, tire a nota tanto para questões de relatório gerencial me ajuda, quanto também para questões de controle de estoque. Porque quando você precisa repor seu estoque, você precisa ir olhar lá para ele e saber quantos capacetes você tem, quantas peças você tem, precisa comprar mais peça? Você consegue ganhar dinheiro vendendo peça e vendendo capacete, vendendo óleo. É só você saber introduzir na precificação o custo tributário. isso, Entendeu? No sim. meu caso, eu falei com o querido, né, que também é muito difícil o querido, e disse para o querido, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma metodologia de precificação, eu vou mostrar para você como é que vai funcionar essa precificação e o resultado que você vai ter, e aí você vai decidir. Mas nós vamos ter que controlar o estoque. Logo porque controlar peça é muito difícil, porque são muitos itens segregados, é muito itemzinho. E detalhe, tem peça que é monofásica, tem peça que não é. E não Tem... é, isso. E aí lá na empresa onde eu tô, ele vende até, ele tá vendendo até roupa, aquelas roupas para motoqueiro. Sim. Também, E luva. aí, isso. E aí esses itens têm tributação normal. Então a pessoa tem que deixar bem claro, olha, nós temos que controlar isso aqui. E aí, quando a pessoa me abusa muito, Yara, eu vou para a lógica do quê? Velho, se você cair numa malha fiscal, tu vai pegar multa. E eu já jogo a multa lá para cima, para assustar mesmo. Porque se não Eu, for assim, mas aí eu também aderi a isso aí. Eu digo, olha, vai haver uma fiscalização, vão verificar que você deu entrada numa mercadoria e nunca deu saída nessa mercadoria. é Ah, não, mas isso aí sonegação fiscal. é. Mas isso aí sempre vem com, mas isso aí não vai acontecer, não. Depois é porque tá aqui no meu estoque, eu tenho como comprovar que tá no meu estoque. Aí eu fico, meu pai amado do céu, como é difícil trabalhar com gente. Pois é, eu digo para aí